O que é um vencedor, Felipe? Bom, vamos colocar aqui uma linha. E aqui é a chegada. O vencedor começa aqui. Ele vai andar pela estrada e vai chegar aqui. Entendeu o que é vencedor? Aquele que começa o trajeto e termina o trajeto. Tá ok? Então ele começou aqui, ele vai seguir a linha até a chegada aqui. Então, aqui é a chegada. Aí o camarada ele começa aqui e para aqui. Ele é o quê? Ele parou. Ele parou, ele perdeu. Se ele perdeu, ele não venceu. Se ele não venceu, ele vai pro fogo. Tá? É o que está escrito na palavra. Então o problema hoje em dia é a verdade ser claramente vista. Por isso que conhecer a verdade liberta. Porque a verdade não deixa dúvida. Tá ok? Agora, existe um porém. E aqueles que acham que sabem a verdade e descobrem que não estavam na verdade. E aqui que é um problema sério. Porque a partir do momento que eu penso que estou na verdade e eu descubro que eu não estou na verdade, equivale que eu estava na mentira. E aí é um ponto principal. Como encontrar a verdade? Se eu não encontro a verdade pelas escrituras, eu tenho um problema. Por isso que muitas pessoas acham que estão na verdade porque eu ouvi um pastor dizer, porque eu ouvi um rabino falar, porque a religião dele disse. Mas não é um fato. Não é uma verdade. Entende o que é verdade? Gênesis 3:23. Yahweh Elohim, por isso lançou fora do jardim. Está falando de Adão e Eva. Do Éden, né? Jardim do Éden. A fim de lavrar a terra que fora... que fora tomado. Expulsou o homem e colocou os querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se envolvia para guardar, tá, o caminho da árvore da vida. Então, veja só, é o 24. Adão foi expulso do Éden. Então, Deus colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Caminho leva a um lugar. Aqui, caminho da árvore. Havia um caminho que levava à árvore da vida. Se Adão entra nesse caminho e vai até a árvore da vida, ele come da árvore da vida e vive para sempre. Gênesis 6, verso 12. Olha o que diz aqui Gênesis 6, verso 12. Gênesis 6, 12. Viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, tá? Porque todo ser vivente havia corrompido. Shahat. Destruir, corromper, arruinar. Tá? Estragou o caminho. O seu caminho na terra. Está ali a palavra dela. Havia corrompido o seu caminho na terra. Então significa que o homem tem um caminho. Isso está falando de vida, de conduta. Então você percebeu que caminho tem a ver com conduta? Por isso que Yeshua disse, eu sou o caminho. Significa que ele é o jeito, ele é a forma. E aí, nós vamos chegar lá numa questão bem interessante. Então você observou, caminho da árvore da vida. Gênesis 18, 19, caminho do Eterno, que o Eterno quer que o povo de Israel, os descendentes de Abraão, cumpra a parte como? Guardem através de cumprir mandamentos, andar na justiça, ser pessoas corretas, andar no caminho. Então você entende que caminho não é pensamento positivo, é conduta, é prática. Tá bom? Por isso que Yeshua falou que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, o jeito, é a forma, então quem segue ele é o do caminho. Caminho é trajetória, é conduta, modo de vida, modo de viver, postura, ação. Começa e termina. Entendeu? E eu vou... Apocalipse 2, 7 fala do vencedor. Tá? 1 João 5,4 diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Lembre-se que caminho vai te levar a um lugar. Vencedor é quem chegou no final. Então lembra que a trajetória partiu do começo, chegou no final, terminou o caminho, venceu. Isso é vencedor.
Agora olha em Apocalipse 5:5. O que vai falar? E a gente já vai aqui, tá partindo o pão aqui. Apocalipse 5:5. Olha o que diz o texto. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. A palavra venceu no grego é o Strong 3528, é a palavra nikão. Nikão. Conquistar. Para abrir o livro e seus 7 selos. Outros textos Yeshua vai falar. Vencedor. Apocalipse 2:7. Veja só. Quem tem ouvidos ouça o que a Arua diz às comunidades. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha só. A palavra vencedor, Nicão também está aqui. Strong 3528. Então significa que o vencedor é aquele que começou e terminou. E a Bíblia vai dizer que Yeshua venceu. A mesma palavra Nicão é aplicada ao mestre. Agora eu te pergunto, como que Yeshua venceu? Yeshua foi um vencedor porque ele frequentava a sinagoga? Ele foi um vencedor porque ele era judeu? Não. Ele é vencedor porque ele começa o chamado dele e termina. Ele conclui a carreira. Por isso que Paulo diz que terminou a carreira. Então o ponto é, Yeshua disse, eu venci. E ele nos exige vencer também. E a pergunta é, se vencer significa conquistar, chegar ao final, como fez Josué e Caleb, os únicos que entraram em Canaã e venceram, como que o indivíduo vai ser salvo com a vida toda escangalhada?